vamos andar. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme, eu não me desvio. Olá, que bom nós podermos nos reencontrar após uma semana que Deus cuidou de nós. Uma grande bênção podermos nos reunir mais uma vez ao redor da palavra do Senhor. Que bom que você separou tempo para isso, que bom que você está aqui no canal da Igreja Batista Pedras Vivas. Se você é novo no canal, por favor se inscreva, acione o sininho de notificações, para que aquilo que nós produzirmos aqui no canal, você possa ser avisado. É um prazer enorme tê-lo conosco. E você que todos os domingos tem separado o seu tempinho em casa para nós adorarmos juntos, depois participarmos do PGM, é pela graça de Deus que nós nos encontramos aqui, especialmente nesse domingo, Dia dos Pais. Nós também queremos agradecer pela vida dos nossos pais e nós vamos ter um momento do culto próprio para isso. Mas agora eu quero te chamar para a adoração, nós queremos celebrar ao nosso Deus. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Apocalipse. Eu quero ler junto com você. Esse texto, ele se encontra no capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse. E o texto nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. É a esse Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que eu quero convidá-lo a adorar nesta hora. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui de um jeito diferente, né? Mas estamos juntos, adorando esse Deus, louvando a Ele. Eu quero te convidar para a gente poder ter esse momento, né, e consagrarmos as nossas vidas a Deus, a Ele que criou o universo, aquele que nos criou. Então vamos separar esse momento para louvar a esse Deus maravilhoso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra
a te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor.
tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E como os serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença. Declara isso para Jesus nessa noite. Fala que não há lugar melhor, não há lugar mais prazeroso que a presença dEle. Faça isso na sua casa. Fala para Jesus que a presença dEle é o teu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Aleluia. Esse é um momento bem especial do culto. Nós já podemos adorar ao Senhor com cânticos, já podemos expressar ao Senhor o nosso amor através das canções que aqui foram cantadas. Mas eu tenho certeza que você também tem coisas para tratar com o Senhor, para conversar com Deus. E nesse momento nós vamos separar o nosso coração, a nossa mente, vamos nos conectar no Senhor, nós vamos orar juntos. Esse é um momento que nós podemos interceder uns pelos outros, agradecer as bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. E nós vamos fazer isso juntos como igreja, reconhecendo quem é o Senhor das nossas vidas e aquele que tem nos sustentado. Antes, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Eu quero compartilhar um pequeno versículo da palavra de Deus com você, mas que falou ao meu coração. O texto é o seguinte: 2 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, eu peguei somente a parte A, que é a parte inicial do versículo. O texto nos diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma palavra bendita, é uma palavra que traz esperança.
Quando o apóstolo Paulo escreve sua segunda carta à igreja de Corinto, ele faz registro disso. Ele também tinha fraquezas, dores, o espinho na sua carne que tanto o incomodava. Mas a resposta de Deus para a inquietação dele foi clara, foi direta. E o meu desejo é que ela seja a resposta para a sua inquietação nesta hora. É que o poder de Deus se aperfeiçoa no momento em que nós somos fracos e que a graça dele é suficiente para as nossas vidas. Se você crê nisso, eu quero te convidar agora a nós orarmos juntos. Nós vamos buscar a face de Deus juntos. Querido Deus, Pai bondoso, nós te damos graças, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tens todo o poder em tuas mãos, que és grande, que sustentas todo o universo que o Senhor mesmo criou. E ainda assim, Deus, o Senhor vem estar conosco, nos chama pelo nosso nome, cuida de nós, nos protege, defende. Nós somos todos nós, Deus, alvos da Tua graça, da Tua misericórdia, todos os dias, dia após dia. Por isso reconhecemos ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Reconhecemos a Jesus, Teu Filho, como nosso único e suficiente Salvador. E queremos contar, Deus, com o poder do Senhor nesse momento em que vivemos. Pedimos, Deus, que o Senhor manifeste o seu poder na vida daqueles que estão enfermos, restabelecendo a saúde deles, curando-os, Deus. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão fazendo tratamentos de saúde tão sérios. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo um momento difícil do ponto de vista econômico. Pessoas que perderam emprego, pessoas que viram seus negócios fecharem ou diminuírem. Deus querido, manifesta mais uma vez o teu poder. Deus, que esse seja um tempo em que as fraquezas da nossa vida, da nossa existência, os nossos temores, nossa ansiedade, preocupação e até mesmo no coração de alguns desesperança, que o Senhor Deus haja no meio disso tudo, Deus, com o teu poder e nos faça experimentar ainda mais da tua graça. E não permita, Deus, que nenhum de nós se perca, mas que esse momento de fragilidade seja um momento também que nós nos aproximemos ainda mais da tua presença. Eu quero te pedir, Deus, pela vida dos nossos idosos, muito especialmente pela vida deles, pedir que o Senhor continue abençoando cada um deles, visitando com a tua graça, pedir pelos enlutados. Existem famílias enlutadas, Deus. Nós queremos pedir o consolo, nós queremos pedir aquele remédio do Senhor, seja derramado na alma de cada um. Queremos rogar também, Deus, pelas autoridades que o Senhor permitiu que governassem sobre as nossas vidas. Queremos interceder por eles. Queremos pedir que a boa mão do Senhor seja estendida sobre eles e que o Senhor governe sobre eles, porque debaixo do governo do Senhor há paz, há justiça, há prosperidade. Senhor, nós te damos graças nesse domingo, de forma muito especial pela vida dos pais. Pedimos, ó Deus, por cada um deles, cada um que tem a responsabilidade, essa tarefa e essa experiência incrível, Deus, de poder educar, formar filhos. E eu quero pedir em favor deles, que no Senhor eles encontrem paz, encontrem sabedoria, coragem, para cumprirem, Deus, de modo eficaz e numa grande aventura com o Senhor, a missão de educarem os seus filhos. Muito obrigado, Deus, pelos nossos pais. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Nós queremos te pedir, Deus, também por aqueles pais que ainda não conhecem a Jesus como Salvador de suas vidas. Nós queremos pedir pela salvação deles, que sejam alcançados pelo Evangelho transformador do Senhor. Pedimos também, Deus, pelas famílias de modo geral, pelos casamentos.
Que a paz do Senhor esteja nos lares. E te damos graças, Deus, por falarmos contigo. Sabemos que o Senhor conhece tudo que está em nossa mente, em nosso coração. Mesmo aquilo, Deus, que não foi pronunciado, que não foi verbalizado, está diante do Senhor. Recebe, Deus, as nossas vidas, os nossos pedidos e agradecimentos no teu altar de graça, pelos méritos de Jesus. Amém. Nós já pudemos louvar ao Senhor cantando cânticos e nós ainda vamos continuar a fazê-lo. Nós já oramos, abrimos o nosso coração para Deus e recebemos de Deus aquela paz que nos invade quando nós buscamos a Ele em oração. Nós ainda vamos meditar na palavra do Senhor e o Senhor há de falar com as nossas vidas, mas eu quero te desafiar também a que você mantenha a entrega do seu dízimo, a entrega da sua oferta, como parte da sua adoração a Deus. Nesse tempo em que nós não podemos nos reunir no templo, você pode entregar o seu dízimo ou a sua oferta através de um depósito na conta bancária da igreja. Os dados estão colocados aí para você. E eu louvo ao Senhor, porque é a sua fidelidade, é a sua generosidade que tem mantido, pela graça de Deus, esta igreja. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos podido avançar. Que o Senhor continue a abençoá-lo. E nós já somos muito abençoados. Porque quando nós entregamos ao Senhor, é porque de fato nós já recebemos dele antes e muito mais. Louvado seja o nosso Deus pelo seu sustento para conosco. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido,
sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Obrigada, Deus, por mais esse momento de louvor e adoração, Pai, aqui com a tua família, ó Deus. Mesmo estando distantes, Pai, nós estamos unidos, Pai, pela fé, Jesus. Pai, recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, ó Deus, que chegue até o teu trono de graça, ó Pai. Como um perfume suave, ó Deus. Pai, vem e nos enche, Pai, porque nós cremos que Tu faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, Pai, porque Tu és um Pai de amor, um Pai misericordioso, um Pai que nos ama com um amor inexplicável, ó Deus. Obrigado, Jesus. Pai, nos prepara, Pai, prepara o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar através da Tua palavra, Jesus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. É em Teu nome poderoso que nós oramos. Amém. Nós vamos agora meditar juntos na palavra do Senhor, dando sequência àquela série de sermões que nós estamos fazendo na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós já sabemos que Paulo estava orientando o jovem Timóteo a que pastoreasse bem a igreja em Éfeso, que era onde Timóteo estava, e que essa igreja tinha problemas, como todas as igrejas têm, precisava de orientações e correções. E uma dessas correções é que haviam falsos mestres na igreja e Timóteo tinha o dever de calá-los, ensinando a verdade. Hoje, Paulo vai tocar num ponto importante, relevante e muito atual também com Timóteo. Ele vai falar sobre a apostasia de pessoas que uma vez elas estavam firmes na fé, mas num dado momento perderam suas convicções e passaram até mesmo a ensinar uma outra coisa contrária àquilo que criam antes. Então eu quero ler o texto com você nesse momento para nós acompanharmos juntos. Capítulo 4 de 1 Timóteo, de 1 a 5, nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, hoje, focados nesse tema da apostasia, que é o abandono da fé bíblica por parte de alguém que um dia já fez essa profissão de fé, a apostasia ela é caracterizada por uma negação dessa fé bíblica, a pessoa passa a negar essa fé e passa a difundir, passa a proclamar uma nova maneira de crer. Então, nós vamos tentar olhar para esse assunto a partir da orientação que Paulo deu a Timóteo, sempre nos lembrando que pelo menos 2 pessoas são citadas na carta como pessoas nessa condição. Possivelmente haviam outras, mas Paulo menciona Himeneu e Alexandre, nós já vimos em reflexões anteriores, nomeando-os como exemplos de apostasia. Com base nessa orientação de Paulo a Timóteo, eu quero destacar pelo menos 4 pontos para nós avaliarmos juntos hoje. O primeiro, o surgimento de apóstatas foi predito pelo Espírito Santo. É como começa o versículo. Ora, o Espírito afirma expressamente que. Então é uma informação ou uma revelação claramente dada pelo Espírito Santo. E esse ensino de Paulo, ele está em harmonia com o que Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 22, quando diz:
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando Paulo declara que é o Espírito que está revelando, ensinando, e Paulo faz com autoridade, visto que era apóstolo, e o seu ensino está de acordo com aquilo que o próprio Jesus havia ensinado também, haveria, de certa forma, na igreja, uma repercussão ainda maior. Quando a carta que Paulo escreve a Timóteo fosse lida na igreja, eles saberiam que aquele assunto ele era resultado da revelação do Espírito Santo, e isso chamaria ainda mais a atenção da igreja, daria à orientação uma autoridade ainda maior. Mas o fato é que, em primeiro lugar, o surgimento de apóstatas ou da apostasia é algo predito, ensinado. No início do texto que lemos, isso é revelado. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, a apostasia é algo característico dos últimos tempos. Mas o que são os últimos tempos? Os últimos tempos são o período, ou últimos dias, também é um termo usado na Bíblia. Ele é o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E esse tempo ele é marcado pelo ministério do Espírito Santo. Então, é exatamente o tempo em que nós estamos. Algumas pessoas acreditam que quando fala últimos tempos, quando fala últimos dias, está referindo talvez somente àqueles momentos finais que antecedem a volta de Jesus. O que é verdade isso. Mas é mais do que isso, não é somente isso. Últimos tempos ou últimos dias na Bíblia é esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Veja, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, os versículos 16 e 17, Lucas, o médico que escreveu Atos, ele faz uma menção a uma profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28. O texto diz assim, Atos 2, 16 e 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Ora, é exatamente depois da primeira vinda de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, esse período da apostasia seria característico dos últimos dias, que são exatamente esse período do tempo, que é exatamente esse período de tempo em que nós estamos. Terceira consideração que quero fazer, que essa apostasia, ela tem origem satânica, demoníaca, porque o texto continua e diz assim, que esses que apostatariam da fé, eles obedeceriam espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Esses espíritos enganadores, em algumas outras versões sedutores, são demônios que têm o propósito de enganar pessoas a respeito da verdade bíblica. Algumas pessoas acreditam que o pior que um demônio possa fazer seja destruir um casamento, seja colocar uma doença em alguém, ou coisas do tipo. Isso, de fato, é muito ruim. Mas eu acredito que talvez a pior coisa e o principal objetivo do inimigo das nossas almas é desviar as pessoas da verdade, é iludi-las, enganá-las, seduzi-las, cegá-las para a verdade. E é exatamente isso
que os apóstatas, que aqueles que apostatavam da fé faziam. Eles eram instrumentos de Satanás exatamente para tentarem conduzir pessoas para longe da verdade de Deus. Eles mesmos já tinham se distanciado da verdade. Eles mesmos já estavam com suas mentes cauterizadas. Eles já não podiam mais, já não se sensibilizavam com as coisas de Deus. As coisas de Deus já não faziam mais sentido para essas pessoas. As coisas de Deus já não faziam mais nexo para elas. Elas estavam completamente cauterizadas nas suas consciências. Aquela luzinha que acende na mente do cristão, na consciência do cristão, quando Deus vem e fala ao coração dele, quando Deus revela alguma coisa para ele, quando Deus o corrige, e ele sabe que é Deus, ele sabe que é o Senhor que está se manifestando. Isso já não acontecia mais na vida desses falsos mestres, e eles estavam sendo usados pelo inimigo para enganar a muitos. Esse engano, normalmente, ele segue uma característica. Porque é uma propagação de uma coisa que parece espiritual, que parece que é algo que Deus quer, que parece que é algo bom, que parece que vai aproximar alguém de Deus, mas normalmente é algo que deixa a pessoa confortável com o seu erro. É um evangelho que não aponta, olha, você precisa se arrepender, isso é pecado, isso te distancia de Deus. Não. É o contrário, cria um ambiente de conforto para a pessoa, de que ela pode olhar a vida dela e dizer, olha, isso é assim mesmo. Não há do que se arrepender, e se isso tem feito bem a você, se isso é bom para você, isso tem te deixado tão feliz, olha, por que Deus ia se incomodar? Por que Deus não iria desejar a sua felicidade, se você está tão feliz dessa forma? O contexto é de que essas pessoas estavam na igreja. Esses falsos mestres, eles estavam no ambiente da igreja. Eles estavam num ambiente religioso. Por isso a ideia de hipocrisia. O que é a ideia a palavra grega para hipócrita? Ela é reveladora, porque ela caracterizava atores do teatro grego antigo, que normalmente eram aqueles atores que usavam máscaras. Então a pessoa podia estar muito feliz, mas na encenação ela estava usando uma máscara que era um semblante de tristeza, ou o contrário, ela poderia ter uma máscara de grande alegria e satisfação. Mas de fato a sua face, o seu interior, estar tão triste, tão para baixo. Então a hipocrisia tem a ver com isso. É algo que parece que é, mas não é. Que tem uma face que parece espiritual, mas não é espiritual. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Parece que é uma consagração e uma dedicação, mas na verdade não há. É máscara, hipocrisia, engano. Interessante é que esses falsos mestres, o texto diz que eles estavam movidos ou fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade dos demônios, mas o texto não os isenta de sua responsabilidade. Foram eles mesmos quem procuraram isso. Eles é que se entregaram às seduções, eles mesmos que abandonaram a verdade bíblica que um dia conheceram. E eles prestaram contas de tudo isso ao Senhor. Quarta consideração, mas qual que era o erro deles? O erro deles é mencionado? Sim, é mencionado. O versículo... Eu quero voltar um pouquinho na reflexão de semana passada, porque ela lança luz sobre o que nós estamos conversando hoje. O texto diz assim, o último versículo da questão anterior, nós vimos na semana passada, diz assim, olha, 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. E aí vai falar de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então você tem aqui
várias palavras que retratam a encarnação, a vida de Jesus aqui na terra, a sua morte, a sua ascensão, ele sendo adorado pelos anjos, a sua posição de domínio quando recebido na glória. Então, claramente, o texto está falando de Jesus. O que tem a ver essa passagem com o que nós estamos falando hoje sobre apostasia? É que a apostasia ela tem uma característica. Ela, mesmo com uma cara, mesmo com uma máscara de piedade, de santidade, de espiritualidade, ela é uma pancada. O ensino apóstata, o ensino que destrói a fé verdadeira, bíblica, ela é uma pancada no valor do sacrifício de Jesus. Ela, de alguma forma, vai contra ou diminui ou tira o valor daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu vou tentar mostrar isso para você. Porque o texto fala que eles proibiam, os apóstatas, eles proibiram duas coisas. Eles proibiram o casamento e eles proibiram a ingestão de determinados alimentos, possivelmente carne. Mas isso não tinha naqueles dias nenhum valor que você pudesse assim, olha, que não se case porque você vai ficar mais livre para servir a Deus, ou não ingira tal alimento porque talvez ele traga um efeito colateral para o seu corpo que não seja o desejado, ele atrapalhe alguma coisa da sua saúde. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa moderna. Não é uma regra, não é uma consulta com um nutricionista, gente. A pessoa não foi um nutricionista, ele deu lá. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma ideia de espiritualidade. De que a pessoa se aproxima mais de Deus quando ela deixa de ingerir um determinado alimento, quando ela não se casa. E o problema, qual é o problema disso? O problema é a pessoa pode não se casar? Pode. A pessoa pode ter uma dieta diferente, desde que seja saudável? Pode também, mas como eu disse, a questão não é essa. A questão é nós acharmos que, de alguma forma, quem se casa estará privada de alguma intimidade com Deus, bênção com Deus, caminhada com Deus, que haja alguma vantagem espiritual na abstinência de alimentos ou em não casar-se. Esse é o problema. Essas pessoas tinham a ousadia de tentar proibir na igreja aquilo que Deus permitia. Muitas vezes nós temos um olhar muito crítico para aqueles que permitem coisas que Deus proíbe. E é ruim mesmo. E há que se criticar. Mas o contrário também é verdadeiro. Só que muitas vezes o contrário, ele soa como santo, ele soa como espiritual. Ele tem uma ideia de que aquilo então vem de Deus. Olha, ele está indo além daquilo que Deus pede. Veja como ele é santo. Veja como ele é consagrado. Ele nem se casa, ele nem come determinado alimento só para se consagrar ao Senhor. Ele está buscando a Deus, ele está buscando uma bênção de Deus, ele deseja um favor divino. Gente, isso é futilidade, isso é vazio, isso é oco. Isso é tentativa de agradar a Deus, observando coisas externas. Quando na verdade Deus vê o coração. Tudo no cristianismo é assim, é um princípio do cristianismo. Então quando as pessoas pensam assim, nós vamos batizar para que ele seja salvo, para que o Senhor lave os seus pecados. Isso não vai existir, porque não é um banho dado em água que lava o pecado de alguém, não é um ato externo que tem efeito interior, espiritual, que traga santidade, que traga aproximação de Deus. Nunca é assim. Jamais é assim. Porque há um princípio. E qual é o princípio? O princípio é que as coisas com Jesus, elas acontecem de dentro para fora. Você vai dizer, pastor, mas não há uma manifestação externa? Não se evidencia de alguma forma aquela mudança? Sim, mas ela é resultado de uma outra mudança que é interior, que é espiritual. É muito fácil, se não ingerir alimentos, se não comer carne, ou não se casar, salvasse alguém, santificasse alguém, estava fácil. Eu não precisava de Jesus para isso.
Aí alguém vai dizer, não, mas é com Jesus. Tá, mas não é só Jesus? Só o sacrifício dele não basta? Eu preciso então não comer? Eu preciso então não me casar? Está vendo como é que agora aquilo que eu estou externando, aquilo que eu estou tentando ensinar, aquilo que na verdade esses falsos mestres e apóstatas estavam ensinando, ele tirava o valor do sacrifício de Jesus por nós. Uma das grandes verdades restabelecidas na Reforma Protestante é de que é só Cristo, de que Cristo é suficiente para salvar. Não há nada que o homem possa fazer para salvar a si mesmo. Não há nada. Não há nada que ele possa deixar de ingerir. Não há nada que ele possa fazer. Isso me chama muito a atenção, porque os motivos são colocados também. Deus quem criou o casamento. Casamento é projeto de Deus. Que Deus dominasse e cuidasse de todo, que o homem dominasse e cuidasse de toda a obra criada por Deus, e que ele deveria desfrutar da obra criada por Deus. Isso é outra verdade bíblica. O alimento é dado ao homem por Deus. O casamento é dado ao homem, dado ao ser humano, dado ao homem e à mulher por Deus. É bênção de Deus. Aprenda a desfrutar das bênçãos que Deus te dá. Alguns podem dizer, olha pastor, mas lá no Antigo Testamento tinha uma lista de coisas que eles não poderiam comer, não poderiam tocar, não poderiam... No Novo Testamento acabou isso, gente. Isso era antes de Jesus Cristo, antes do seu sacrifício perfeito, antes daquele versículo 16 do capítulo 3 que nós lemos. A obra está completa. Agora nós acessamos a Deus por um novo e vivo caminho chamado Jesus. E é Ele que vai mudando as nossas vidas, o nosso caráter, a mudança que Ele faz em nós pelo seu Espírito, que é santo. É de produzir mudança no nosso caráter, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Se você quer se abster de alguma coisa, se abstenha do ódio, do rancor, da fofoca. Se abstenha daquilo que é pecado, mas desfrute daquilo que Deus te dá graciosamente. Deus criou essas coisas, Deus criou o casamento, Deus nos dá o alimento para serem recebidas por nós com ações de graças, como diz o texto. Com um sentimento de gratidão, é muito obrigado, Deus. Eu te louvo, Deus, porque teu amor se expressa, porque eu posso construir a minha vida com alguém que me ama, que eu também amo, que me respeita e que a gente divide a vida junto. Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos serve todos os dias, pela tua graça, pelo teu favor. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. Veja que eu não estou dizendo aqui de glutonaria, eu não estou falando de adultério, eu não estou falando de fornicação. Esquece, não é isso, de prostituição. Porque se você está nesse caminho, o que cabe a você é se arrepender. Não é dar graças a Deus por isso. Deus, muito obrigado porque eu estou num pecado tão grande. Muito obrigado porque eu estou nesse caminho maldito que me separa de ti. Não é isso. Mas é ser grato por aquilo que você pode desfrutar nessa vida, que é bênção do Senhor, é misericórdia do Senhor, é presente que Deus te dá todo dia. Se alegre, desfrute, viva de forma plena e de forma intensa, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quero terminar a minha fala fazendo algumas aplicações. Primeiro, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai do seu coração. Cuide do seu mundo interior, cuide do seu relacionamento com Deus, cuide da transformação do seu caráter. E que as transformações externas, elas aconteçam como resultado disso e como gratidão a Deus. Segundo, dietas, abstinência de alimento, pode ter valor do ponto de vista nutricional, como eu já disse, que
mas do ponto de vista espiritual não tem valor algum. Você não vai ter uma dieta tal, você não vai deixar de comer carne um período do ano e isso vai te aproximar de Deus. Não é isso, é de dentro para fora. Não caia nessa cilada. Isso tira o mérito de Jesus na cruz do Calvário. Muitos segmentos hoje da sociedade têm negado o casamento. Tentado colocar o casamento na berlinda. Tem dito que casamento não é coisa boa. Todos, sem exceção, que atacam o casamento, que dizem que casamento não é coisa boa, que casamento não é bênção, estão ensinando aquilo que não vem de Deus. É ensinamento demoníaco. Você pode até não se casar e Deus pode até te chamar para uma vida feliz e realizada, mesmo que não seja casado. Eu não estou dizendo que o caminho da felicidade é o casamento, que todo mundo tem que casar para ser feliz. Não é isso. Existem pessoas que não se casam e têm bênção de Deus para isso e são muito felizes e realizadas. Não é o casamento que realiza as pessoas, é Jesus que realiza as pessoas. A vida plena é com Jesus, mas casamento é a instituição que tem a bênção de Deus, que foi projetada por Deus. E a igreja precisa advogar a causa do casamento e das famílias. Outra consideração. Esse é um alerta para cada um de nós e para todos nós. Essas pessoas que aqui são condenadas, são colocadas, Paulo coloca para Timóteo que devesse corrigi-las e calá-las. Um dia elas estavam na igreja e aparentemente elas professavam a verdade bíblica. Elas participaram de tantos momentos. Elas participaram de celebrações, elas leram a palavra, elas oraram, mas em algum momento elas começaram a dar atenção, mais atenção, para aquilo que era o engano do inimigo, do que para a verdade da palavra de Deus, do que para a verdade bíblica. Nós precisamos estar alertas daquilo que nós temos alimentado a nossa alma. Se é de fato de Deus, da sua palavra e da sua verdade, porque se não for, nós corremos o risco de seguir o mesmo caminho e de termos as mesmas consequências nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor haja com a sua graça, nos corrigindo se nós estamos indo por um caminho diferente. Mas a responsabilidade é nossa, nós fazemos as nossas escolhas. Nós que conhecemos a palavra, nós que caminhamos tendo essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus, nós precisamos fazer uma escolha diária de não apenas conhecer, mas praticar a palavra de Deus com os nossos corações agradecidos e nos alegrarmos com aquilo que Deus nos permite viver, que tem a bênção dele. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar agradecendo pela palavra do Senhor. Mas que Deus abençoe você, que você desfrute do seu casamento, que você desfrute dos alimentos que Deus tem colocado à sua mesa e à mesa da sua família, e que você desfrute de tantas outras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Fuja do pecado, que a sua abstinência seja daquilo que Deus proíbe e não daquilo que Deus abençoa. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela é poderosa, ela é transformadora e ela nos serve de alerta nessa hora. Nós te damos graças, Deus, porque através da tua palavra nós encontramos a Jesus Cristo. E nós queremos estar firmes com Jesus. Por isso, Deus, se há algo em nós que precisa ser corrigido, se há algum desvio do nosso modo de pensar, de agir, corrija-nos, Deus, mas não permita, Pai, que nenhum de nós se perca. Perdoe, Deus, todas as vezes que nós relativizamos o pecado, todas as vezes que nós criamos, assim, subterfúgios para tornar o evangelho mais confortável para nós, quando, na verdade, nós não queríamos era mudar de vida, não queríamos carregar a nossa cruz, pagarmos o preço de andarmos contigo. Tem misericórdia de nós, Deus, porque diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós queremos
viver uma vida que te agrada, obedecer os teus mandamentos, fugirmos daquilo que o Senhor condena e desfrutarmos daquilo que o Senhor abençoa. E o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, Deus. Abençoa, Deus, os casamentos, abençoa, Deus, o lar de cada um, que o pão não falte à mesa e que ele seja recebido com profunda gratidão ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Água viva que do trono de Deus sai, vem sobre mim. Água viva minha sede sacia dentro de mim. Colírio divinos meus olhos vem abrir. No meio de tudo o que eu preciso é te enxergar. Água viva que do trono de Deus sai, vem sobre mim. Água viva minha sede sacia, vem meus olhos abrir. Isso é tudo que eu preciso.